preparando. Glória a Deus, amém. Vamos lá, vamos voltar. Jesus se preocupa com a beleza. Com a beleza de quem? Da noiva. Ele fala das roupas. E ele tem um texto que eu vou ler com vocês. Queria que você abrisse em Efésios. A gente vai explorar um outro texto, mas antes eu quero ler Efésios com vocês. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 25. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre relação marido e mulher. Daqui a pouco vocês vão entender o que isso tem a ver. Tá? Porque nesse texto aqui de Efésios, a gente vê a palavra de Deus comparando a beleza da noiva. E aí eu vou trazer aqui como a beleza da mulher. Tá? Para que a gente possa explorar isso. Todo mundo encontrou? Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 25. Está dizendo assim, olha. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Agora prestem atenção no versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Bem, Deus está dizendo o seguinte, que Jesus, ele está lavando a igreja, ele está purificando a igreja. Por quê? Porque ele quer apresentar a noiva dele, para ele mesmo, apresentar a si mesmo, uma noiva gloriosa. Tem tradução que fala assim, linda, esplendorosa. Ele quer apresentar uma noiva linda, para ele próprio, sem ruga e sem mancha. E aí o meu coração ficou assim, gente, Deus está preocupado com a beleza igual a gente. Não é? E eu quero fixar hoje, eu não vou falar da mancha, eu não vou falar de outras coisas que estão aí, mas eu vou falar da ruga. Jesus não quer uma noiva com ruga. E aí ficou difícil para nós, né? Não. Porque, gente, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que quando um país está em crise, ou uma cidade, ou um local está em crise, todas as fontes, né, ou todo o comércio, tudo que envolve dinheiro, cai a produção, cai de vendas. Tudo menos cosmético. Olha que louco. Até alimentação, as pessoas diminuem o consumo de alimento, mas cosmético, pesquisa científica, cosmético não cai. Pelo contrário, a cada mês a coisa só vai crescendo, só que vai crescendo. E aí eu falei, gente, o ser humano também é muito preocupado com a beleza. E mulher, então, muito preocupado com as rugas, não é? A gente começa, olha no espelho e fala, nossa, o que eu posso comprar? Protetor solar. A gente começa a se policiar para usar, porque a gente fala assim, vamos manter enquanto der, não é assim? Deus também está preocupado com ruga, mas o que tem a ver a ruga? Essa ruga que Jesus está falando aqui, que Deus está falando na sua palavra, que o apóstolo Paulo está revelando para nós, não é essa ruga nossa aqui, não. Essas marcas de expressão. Quando a gente começa a aparecer rugas em nós, o que a gente pensa? Primeira coisa que a gente pensa, que está envelhecendo, não é verdade? Que os anos começaram a fazer diferença. Então a gente começa a pensar isso. Então a ruga me levou a pensar no envelhecimento. E quando Deus fala que Jesus está preparando a noiva, para que ela seja apresentada para Ele mesmo,
como alguém maravilhoso, sem ruga. O Espírito Santo falou no meu coração que Deus quer uma noiva que não envelhece. Ou uma noiva que não envelheceu com o passar do tempo. E aí, eu, meditando nisso, eu falei, Senhor, mas como assim não envelhecer? Envelhecer traz consigo muitos benefícios. Maturidade, experiência, segurança, não é? A gente que já passou dos 40 aqui, a gente sabe disso. A gente fica mais seguro, a gente tem muitos benefícios em envelhecer. Mas o que Deus está dizendo com isso? Que Ele quer uma noiva gloriosa, sem ruga. O Senhor quer que nós estejamos prontas para Ele, sem as marcas negativas do envelhecimento. E aí, trazendo agora para a nossa vida espiritual, o que seria esse envelhecimento? Uma mulher espiritualmente envelhecida, dentre tantas coisas que a gente possa pensar, o que o Senhor quer tratar nessa manhã é com o desânimo. Sabe a pessoa mais idosa? Pensa aí na sua mãe, na sua avó. Ela tem aquele mesmo vigor, aquele mesmo ânimo que você tem? Não. Vamos em tal lugar, a pessoa fala, tal lugar, acho que eu não vou não. Tá? Vamos fazer isso? Acho que eu não dou conta mais não. Vamos viajar? Não, gosto de ficar aqui, gosto de ficar em casa. Não é assim? Minha mãe, minha avó falam isso. Vamos para acampamento de mulheres? Não, em casa é melhor. Chinelinho de dedo, pijama, Netflix, não é isso? E o Espírito de Deus incomodou meu coração, dizendo que a beleza que o Senhor quer encontrar em nós, mulheres, e também nos homens, mas a gente vai falar hoje só da gente. A beleza que Jesus espera encontrar em mim e você, uma das coisas que Ele quer, um dos itens que Ele quer na nossa bolsa de cosmético espiritual, é o bom ânimo. Quando o Senhor chamar pelo nosso nome, Ele quer nos encontrar sem ruga. Ou seja, Ele quer nos encontrar ainda com bom ânimo. Podia falar de uma lista de coisas, mas eu vou focar só no ânimo, que é uma marca de envelhecimento. E aí, para a gente explorar um pouco disso, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, 2 Coríntios. E aí é nesse texto que a gente vai mergulhar. Capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos explorar um pouquinho daquilo que deixou registrado o nosso querido apóstolo Paulo. Todo mundo achou? 2 Coríntios 4, versículo 16. Aí, depois que a gente lê, você deixa a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai ler ainda depois alguns outros versículos, tá bom? Posso ler? 4,16. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oh, glória! Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Um homem experimentado
em todo tipo de dor. Um homem que foi moído, um homem que teve que nascer literalmente de novo para viver para Cristo. Alguém que estava, quando ele escreve essa segunda carta aqui aos Coríntios, ele estava defendendo seu ministério, seu chamado, porque ele escreve a primeira vez para aquela igreja, corrigindo coisas que eles estavam errando o alvo, errando o foco, e ele com amor, ele gastou um tempo, e ele escreve para aqueles irmãos, primeira carta aos Coríntios, falando com eles assim: gente, não é bom que seja assim, mudem isso, façam diferente aquilo, porque assim Deus vai ser louvado no meio de vocês. E quando o apóstolo Paulo faz isso, diz a palavra do Senhor que um grupo se levanta contra ele no meio da igreja e começa a questionar, dizendo assim: esse Paulo aí, ele não tem autoridade para dizer o que ele está dizendo. Ele não tem autoridade para ensinar o que ele está ensinando, para corrigir o que ele quer corrigir. Esse Paulo aí está por fora. E aí Paulo escreve a segunda carta, que é de onde nós lemos esse texto. E ele estava enfrentando uma situação muito complicada ali. Porque além dele ter que defender o seu ministério, havia um outro grupo no meio da igreja que havia se consertado. E ele encoraja aqueles irmãos para que eles não desanimem, para que eles não parem pelo caminho, para que eles não desistam. E aí é o objetivo da segunda carta de Paulo. E o que significa o desânimo? Que desânimo é esse que Paulo está falando aqui, que ele não desanima? O que é isso? Nós temos o desânimo, que é consequência de doença. Quando a pessoa está com anemia, quando a pessoa está com alguma doença, ela fica desanimada. Não é desse desânimo que a gente vai falar. Nós vamos falar aqui de um desânimo espiritual. Um estado de espírito que rouba a nossa energia, que rouba a nossa vontade de fazer alguma coisa, que nos abate. E esse abatimento, essa prostração, no original da palavra, significa alguém que perdeu a alma ou a mente. Alguém que já está sem vida. Vocês estão conseguindo associar isso com o envelhecimento e com a ruga? Quando o Senhor olha para nós e Ele nos vê abatidos, quando o Senhor olha para nós e Ele nos vê sem alma, Ele nos vê sem vida, com a mente vagando, aquela pessoa que não tem disposição espiritual, não tem disposição para oração, não tem disposição para adoração, não tem disposição para as coisas de Deus, o Senhor vê uma grande ruga em nós. E nessa manhã o Senhor tem um cosmético, um creme especial, para que Ele venha tirar essa marca de envelhecimento que tem atuado nas nossas igrejas, tem atuado nas nossas vidas. Porque o inimigo descobriu que quando ele consegue abater o nosso coração, a nossa mente, quando ele consegue tirar o nosso ânimo, nada acontece. Imagina as pessoas que lideraram esse acampamento se estivessem desanimadas. Nós não estaríamos aqui. Não teria camiseta, não teria cartaz, não teria essa coisa linda que está aqui, não teria nada. Porque vem o Espírito de Deus e traz uma ideia, traz uma direção, e a pessoa que está com a ruga do envelhecimento, que está desanimada, ela fala: isso é difícil demais. Dá trabalho demais. Deixa para as outras pessoas, porque eu já cansei. Sabe? Eu fico pensando na minha avó. Quando a gente fala: vó, vamos almoçar fora? Ela: não. Vamos fazer aqui mesmo. Cansei. Saía para os mais jovens. E nós, mulheres de Deus, não podemos ter essa ruga na nossa vida. E aí, por que eu li o apóstolo Paulo? Por que eu não li, escolhi uma mulher? Porque o apóstolo Paulo, ele estava exatamente vivenciando uma situação que talvez nós vivemos no nosso dia a dia.
O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para ele escrever uma carta dizendo assim: acabou, igreja de Corinto. Desanimei de vocês. Cansei de vocês. Porque eu tenho me gastado, eu tenho orado por vocês, eu tenho enviado apoio, eu tenho ajudado, eu tenho cuidado. Sabe, pastora Fran, aquela pessoa que você assim gasta tempo, gasta oração com ela, ensino, e você está ali do lado, de repente se levanta contra você. O apóstolo Paulo estava vivendo isso. Ele estava vivendo, enfrentando uma dificuldade muito grande. E talvez eu e você estejam enfrentando grandes obstáculos, grandes dificuldades. E ele podia dizer, como muitos de nós dissemos muitas vezes: vou deixar isso para lá, cansei, desanimei. Estou desanimado com o ministério, estou desanimado com meu filho, estou desanimado com meu esposo, estou desanimada com a minha saúde, estou desanimada com a minha vida. Por causa disso. E o que o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações é o seguinte: Ele tem visto tudo que você tem enfrentado. Ele está vendo. Mas o inimigo tem usado essas coisas como desculpa para o seu desânimo. Mas a palavra de Deus vem revelar para nós que essas lutas, que essas dificuldades, que as perseguições são só oportunidades para o inimigo entrar assim, a cabecinha na janela e falar assim: desanima aí. Você está orando, não está acontecendo nada, desanima aí. Mas não são a causa do nosso desânimo. Não podem ser. Porque eu olho para um apóstolo Paulo, um homem. Gente, pense em alguém que sofreu na Bíblia, depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo. E ele está falando assim: por isso não desanimamos. E ele inclui todo mundo daquela igreja, ele inclui eu e você, e ele inclui as pessoas que estavam lutando ali ainda, mesmo tendo uma divisão dentro daquela igreja. E ele fala assim: nós não desanimamos. Antes da gente descobrir como que a gente pode vencer o desânimo, como que o apóstolo Paulo conseguiu se manter sem ruga, a gente tem que entender por que o inimigo quer nos desanimar. Primeiro, porque é a função dele. João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo o que ele sabe fazer melhor. Então ele vai aproveitar todas as suas adversidades para lançar no seu coração: desanima aí. Não vale a pena continuar, não vale a pena persistir, desiste. É função dele, então você não fica assustado não. Pedro, o apóstolo Pedro escreve e fala assim: gente, não fiquem aí como quem está extasiado diante das provações. Porque vocês já sabiam, Jesus já deixou escrito que nós passaríamos por provações. Então nada disso pode nos surpreender. Vamos passar por elas. O inimigo também quer nos desanimar. João 15, 8 até o 16. O evangelista está escrevendo o seguinte: que a pessoa que tem bom ânimo está produzindo frutos. Olha só. A pessoa que está com vida em Deus, ela produz fruto. Fruto no lar, fruto no trabalho, fruto no ministério, fruto na rua, fruto na igreja, onde ela estiver. É como se tivesse umas mãozinhas jogando semente assim o tempo todo, e aí quando ele volta colhendo frutos. Quando o inimigo abate uma mulher, ele sabe que aquela casa vai parar de dar fruto. Quando o inimigo abate uma mulher na igreja, ele sabe que aquele ministério onde ela poderia estar vai parar de dar frutos. Então por que o inimigo quer me desanimar? Para eu parar de dar fruto. Para que eu não produza frutos. Porque o desanimado não produz nada. Já viu desanimado produzir alguma coisa?
desanimado diz não para todas as oportunidades, porque ele não tem energia, ele não tem nada que o impulsiona, ele não tem nada que o motiva. A mulher desanimada não ora para o marido mais, ela lamenta o tempo todo, não ora para o filho mais, desiste. Por quê? Que o inimigo quer nos desanimar, e esse aí eu acho que é o mais forte. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Você só anota, depois a gente lê. Era uma série de leis, e aí agora estava falando sobre guerra. Aí Deus fala assim, através da sua palavra: se tiver alguém desanimado, tira da tropa. Olha como é forte. Deus fala assim: não põe um desanimado no meio do grupo de mulheres, porque um desanimado contagia outros. Você tem 10 pessoas animadas, vão lá, vai dar certo, nós vamos orar, Deus vai prover, o dinheiro vai aparecer, as inscrições vão aparecer. Aí chega um desanimado e fala assim: eu acho que você ainda não. Pensa bem, irmã, pensa bem. Aí eles animam um. É muito fácil a gente ser contaminado com desânimo, gente. É muito fácil. Pra gente animar é uma coisa mais complicada, mas para desanimar bastam 2 palavras. Por isso que o inimigo quer desanimar você. Porque se você estiver desanimado, a sua casa vai perder a luz e o brilho, a força, a graça. Porque se eu estiver desanimada, a minha casa morre. Porque se eu estiver desanimada, o ministério onde eu estou junto ali, ele vai morrendo, porque eu vou conseguindo contagiar as pessoas. Não vou mais no culto, não vou mais nos eventos, não participo mais da célula, e aí eu estou fora de tudo, e aí as pessoas olham para mim e falam: até ela desanimou, também vou ficar parado também, não tem problema não. Um desanimado desanima outro. Por isso que o inimigo quer nos desanimar. Mas eu li um texto que o apóstolo Paulo, um homem aprisionado, açoitado, injustiçado, caluniado, doente, um homem que tinha um espinho na carne. Alguns estudiosos dizem que ele era amante da leitura, tanto é que ele escreve a maioria das cartas dele que escreveu. Ele gostava de escrever e de ler. Alguns dizem que ele já não estava mais conseguindo fazer isso porque a sua visão estava comprometida, um homem praticamente cego, segundo alguns estudiosos. Ele escreve assim: não desanimo. Não desanimo. O apóstolo Paulo sabia muito bem que Jesus estava preparando a vida dele para ser apresentada ao próprio Jesus como a noiva, sem ruga. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi tomar uma decisão, e ele inclui toda aquela igreja e fala: não desanimamos. Você já pensou o que é isso? Um homem sendo questionado. Um homem a quem as pessoas estavam dizendo assim: esse Paulo não tem autoridade para falar nada aqui. E ele chega e fala assim: não desanimo. O que ele tinha? O que ele fez para ele vencer, para ele manter a vida, irmã? É isso que ele vai ensinar para a gente. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo tinha, e ele quer oferecer para a gente hoje, através dessa palavra, para que a gente possa vencer o desânimo, está escrito no versículo 7. Por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Versículo 7 do capítulo 4. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando para mim, para você, para a gente vencer o desânimo? Ele está falando assim: ei, mulher, tenha consciência de que a sua força
vem de Deus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando assim: eu tenho consciência, eu sei, eu equipei a minha mente, a minha alma dessa informação. A minha força vem de Deus. E é tão lindo quando ele fala assim: temos esse poder em vaso de barro. Vamos imaginar esse copo aqui como um vaso. Tem limite. Primeira coisa que o Espírito de Deus falou comigo, pastor, quando ele compara com o vaso de barro, ele está falando assim: o Paulo, homem, tem limite. Como que é seu nome, irmã? Marlene? Marli? Deus está falando, a Marli tem um limite. Se esse copo cabe 200 ml, não adianta eu querer colocar 1 litro. Entorna. O Espírito de Deus está falando com a gente: mulher, você tem que ter consciência que você tem limite. Então, quando às vezes você tem a tendência a desanimar, o Espírito Santo não te condena. Ele está falando: eu sei que você tem um limite. Mas o que o Espírito de Deus está dizendo para nós é que se você tiver consciência de que, embora você tenha limite, o poder que está atuando dentro de você é sobrenatural, ou seja, não precisa de ter espaço, ele age. Aí você vai conseguir vencer o desânimo que vem abater o seu coração e a sua mente. Tenha consciência disso. Tenha consciência de que o poder que opera em nós não vem de nós mesmos. O poder que opera nas nossas vidas não é fruto da nossa inteligência, não é fruto do nosso dinheiro, não é fruto do nosso trabalho, não é fruto da nossa capacidade. O poder que atua em nós não é fruto do quanto a gente é linda ou maravilhosa, do quanto a gente é magro ou gordo, da cor da nossa pele, do tipo do nosso cabelo, do jeito que a gente anda, as roupas que a gente veste. Porque é tudo invertido que o mundo tenta mostrar pra gente. Verdade. Que a gente tem que ter ali características lindas, belas, mas bela aos olhos do Pai é a mulher que tem consciência de que é um vaso de barro, mas que dentro dela há um poder sobrenatural, que é esse poder que impulsiona a nossa vida, é esse poder que impulsiona o nosso coração, que impulsiona nossas orações, que impulsiona o nosso jejum, que impulsiona todas as vezes que você está cheio de tarefa e você para e fala: eu vou ler a palavra, porque tem um poder dentro de mim que tem que ser alimentado pela minha intimidade com Deus. Para vencer o desânimo, eu tenho que saber disso. O que é visível é frágil, é humano. É você olhar para você mesmo e falar assim: meu Deus, como que eu vou vencer isso, Senhor? Tem argumento mais com meu filho, com meu marido, no meu trabalho? Não tenho que falar mais, Senhor, com a minha mãe? Como que eu vou vencer isso, meu Deus? Como que eu vou expandir isso que está no meu coração, Senhor, se eu não tenho recurso? Como que eu vou colocar esse projeto para acontecer, Senhor, se o que eu vejo é frágil, é humano, tem um limite, Senhor, e eu já esgotei meu limite. Aí a gente busca dentro do nosso coração a consciência daquilo que o apóstolo Paulo falou. Esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Oh, gente, é muito forte isso. A gente só pode ver o que os nossos olhos mostram para nós. Talvez alguns de vocês tenham visto uma família que está caminhando
caminhando para o lugar errado, fazendo escolhas erradas. Talvez você olhe para um casamento que quando você olha para o diálogo não tem mais. Carinho, aconchego, acabou, tá frio. E aí você olha para a sua capacidade humana, é o que o apóstolo Paulo está falando. Eu penso que quando ele escreveu isso, ele estava pensando assim, olha, eu vejo aquele grupinho que fez o motim lá na igreja de Corinto. O que eu vou falar para esses irmãos? Como que eu posso convencê-los de que o Senhor me levantou? E aí ele olha para ele mesmo, e ele não tem o que fazer, e ele não pode fazer nada. E aí ele reconhece, há um poder dentro de mim. Há um poder que tudo excede. E esse poder vem de Deus. E esse poder vem de Deus. Tem um Deus, minha irmã, que mora dentro de você. Talvez alguém ainda não viu isso, mas você tem que ter essa consciência, porque essa consciência vai te ajudar a vencer o desânimo. Meu marido ainda não viu isso, irmã. Meus filhos não veem Deus em mim ainda. Fique em paz. Você tem que ver. Talvez nem você ainda viu. Talvez nem você ainda tenha essa consciência, tenha essa certeza de que tem um poder sobrenatural que está agindo, que está trabalhando, que está se movendo, que está realizando coisas. Mas minha irmã, não estou vendo. Oh, Jesus. A outra coisa que ajudou Paulo a vencer o desânimo é que ele tinha consciência de que o ânimo vem da esperança de uma vida eterna. E aí a gente vê isso no versículo 14. Diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Sabe o que vai recobrar o nosso ânimo? Sabe o que vai trazer de volta o fôlego de vida em nós? A esperança da vida eterna. É a consciência de que aquilo que a gente está enfrentando aqui, as dificuldades, as montanhas que a gente tem que subir e descer, aquela sensação de que a gente está sozinho, aquela vontade que a gente tinha, ou que a gente tem de estar de Deus, de ter o esposo envolvido, te ajudando, de ter um filho do seu lado, louvando ao Senhor, fazendo alguma coisa, pelo menos dentro da casa de Deus. E aí você sente assim, ai, eu vou parar, e vem o Espírito Santo de Deus, que é aquele poder que está dentro de você, e ele tem que trazer a sua consciência. Ei, isso aqui vai passar, filha. A esperança da vida eterna tem que ser uma injeção de ânimo em nós. Ainda que tudo que eu estiver passando aqui for assim difícil até o fim, eu vou morar no céu com meu Senhor Jesus. Eu não vou negar a minha fé, eu não vou negociar a minha fé. Eu vou me manter firme, eu vou me manter na presença do meu Deus, porque há um lugar preparado para mim, um lugar onde não tem dor, um lugar onde não tem decepção, um lugar onde não tem pobreza, não tem fome, um lugar onde não tem angústia. Há um céu sendo preparado para mim. O meu Jesus vai me levar, o meu Jesus vai me buscar, e eu vou estar com Ele. E quando alguém fala mal de você e você perdoa, não porque você é bom, mas porque você reconhece que você vai morar no céu, e no céu não há lugar para fofoca, para mentira, para calúnia. E quando alguém tenta parar você, parar os seus projetos, dizendo que isso é bobagem, não faz não, ninguém dá valor, ninguém reconhece, aí você, se você der
ocasião para essas palavras, você desanima, não é? Aí o seu Espírito Santo de Deus dentro de você faz você lembrar: ei, você está fazendo isso porque você vai morar no céu. Você ainda continua orando porque você sabe que vai morar no céu. Você ainda continua jejuando porque você sabe que vai morar no céu. Você ainda continua trabalhando nisso porque você sabe que vai morar no céu. A esperança da vida eterna nos move. A esperança da vida eterna nos mantém vivas. Faz de nós mulheres lindas aos olhos do Pai. Quando o Senhor olha para a igreja, quando o Senhor olha para esse acampamento de mulheres, Ele quer ver mulheres cheias de esperança. E quando Ele encontra a esperança em nós, é como se fosse, para comparar com a visão do mundo, é como se você tivesse com aquele cabelão lindo escovado, por exemplo. O Senhor olha e fala: nossa, que linda. Linda por quê? Porque ela tem esperança. Linda porque ela tem consciência de que tem um poder que age dentro dela e que não é dela. Linda porque ela acredita que vai morar no céu. Por isso que ela é linda, minha noiva, linda. Amém. Glória a Deus. Por isso, não desanimamos. Amém. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, queridas. No versículo 17 e 18 ele fala assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Oh, glória! Sabe o que Deus está falando? Glória a Deus. A beleza que Ele quer encontrar em você é uma esperança que fixa o olhar nas promessas. Ih, mas está tudo errado, irmã. Está tudo errado aos seus olhos. Mas aos meus olhos já está começando a dar tudo certo espiritualmente. Deus já está quebrando cadeias. Deus já está movimentando. O Senhor já está fazendo obras. Mas eu não estou vendo. Mas você não está vendo. Mas eu creio. É a beleza que Deus quer encontrar em nós. Sim, Jesus. A fé. Amém. A fé de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Não fui eu que falei. Não foi a pastora Fuciele que falou. Não foi a pastora Helena. Não foi o pastor Júnior. Não foi o presidente da República que falou. Não foi homem algum que falou. A única coisa que manteve o apóstolo Paulo de pé foi fixar os olhos nas promessas. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. A gente tem que pegar essa promessa e pôr na frente do olho assim. Glória a Deus. Aí vai cair as coisas do lado. Vai machucar, vai gritar, alguém vai espernear e vai falar assim: não estou entendendo, Marli, por que você está continuando? Você vai falar assim: porque eu estou vendo uma coisa que você não está vendo. Eu estou vendo acontecer a libertação, a salvação, a transformação, a mudança. Ninguém vai entender nada. Oh, glória a Deus. Por isso que o Evangelho é loucura para quem não crê. A beleza que Deus quer encontrar em nós é a fé. Aleluia. Glória a Deus. É a promessa viva. Sim, Jesus. A palavra de Deus também, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, capítulo 15, versículo 19. Eu vou parafrasear, tá? Se a nossa esperança em Jesus se limita às coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Sabe o que Jesus está falando? Mulher linda do Senhor. Que a beleza que Ele quer encontrar em você é a fé. Não apenas de que Deus abriu uma porta de emprego e vai e pode.
Mas não apenas isso. Não apenas a certeza de que Deus pode te dar um marido, mudar seu casamento. Ele vai fazer isso, ele pode fazer isso, mas não apenas isso. A beleza que Deus quer encontrar em nós é a certeza de que o Deus que nós servimos está muito além daquilo que é natural. Porque ainda que as prisões permaneçam, ainda que as dificuldades permaneçam, a nossa fé não será abalada, porque a nossa fé está muito além das coisas naturais. É isso que o Senhor está dizendo para nós. A certeza de um Deus que não está do nosso lado. Parece tão bom, né? Deus está do seu lado, que delícia. Mas não, o apóstolo Paulo está falando assim, não. A mulher bela aos olhos do Pai é aquela que tem a certeza que não está dando a mão para Deus. Não, Deus está dentro. Deus está muito mais perto do que apenas do lado. Deus está dentro, conduzindo os pensamentos, os sentimentos, controlando as emoções, controlando as atitudes. É um Deus que está dentro. E a promessa desse Deus que está dentro é de curar a alma, é de curar o espírito, é de libertar. As coisas naturais são consequência. As coisas naturais que você quer, que você precisa, que você tem vontade, que você sonha, o Senhor não nos proíbe de nada disso. Pelo contrário, Ele fala comigo, filha. O que você está planejando aí? Mas o nosso foco não pode ser essas coisas. Porque se o foco da minha vida for ter uma cadeira cinza, o dia que eu tiver a cadeira cinza, para que Jesus? Verdade. O foco da minha vida tem que ser outro. Eu não posso esperar por Jesus apenas pelas coisas dessa terra, para que eu não seja a mais miserável de todas. Ou seja, para que eu não seja aquela mulher mais feia de todas. Mas aí, se eu tenho foco no que é verdadeiro, no que é real, no que é eterno, e Deus me dá a cadeira cinza, eu falo, oh Deus, que bênção, a cadeira cinza chegou, mas o Senhor está comigo. O mais importante, vem cadeira, vai cadeira, e o Senhor continua dentro de mim, agindo, me impulsionando, me dando vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo que a gente leu foi o versículo 16. Paulo falando assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Sabe o que Paulo está ensinando para a gente? Ele tinha consciência de que havia 2 ângulos de visão. Presta atenção nisso. Paulo tinha consciência de que tinha 2 formas de ver a mesma coisa. Olha o que ele está dizendo. Embora exteriormente, lado de fora do vaso, do barro, exteriormente estejamos a desgastar-nos. Sabe o que Paulo está falando, gente? Quando eu olho com esse olhar, eu vou chutar o pau da barraca, porque não dá mais. É isso que ele está falando. Exteriormente, eu já estou no meu limite, já era, acabou. Não tem força, não tem graça, não tem jeito. Eu estou me desgastar exteriormente, já estou estressado. É isso que ele está falando. Aí ele completa dizendo, interiormente, o que está acontecendo? Estamos sendo renovadas dia após dia. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando assim, ei, mulher linda, a beleza que Deus quer encontrar em você é a capacidade de olhar o externo, ter consciência do externo, que tem gente que vive alienado. Parece que não está acontecendo nada à sua volta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha consciência do externo. Você tem que ter consciência de como está a sua família, de como está seu trabalho, de como está a sua saúde, de como está seu ministério, de como estão as coisas. Por pior que esteja, você não pode fingir que não viu. É para você ver mesmo.
Mas você tem que ter a capacidade de olhar para dentro de você e falar interiormente: o Senhor está me renovando dia após dia. Interiormente o Senhor está me capacitando dia após dia. Por isso que ninguém entende, sua família não entende, seus amigos não entendem. Fala assim: gente, como é que essa pessoa ainda continua de pé? Porque ele não vê por dentro de você, ele só vê por fora. Ele só vê o desgaste, ele só vê a situação difícil, mas ele não vê o que está acontecendo por dentro. E o apóstolo Paulo está falando: você tem que ter a capacidade de ver o que está acontecendo por dentro, o que eu quero realizar dentro de você. Aleluia. E ele fala um pouco mais disso no versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha só, do lado de fora pressão, do lado de dentro ânimo, vida, força. Ficamos perplexos, mas não desesperamos. Vou explicar isso aqui. O que ele está dizendo com perplexo? Paulo cuidava daquela igreja, gente, como se fossem filhos dele. E de repente, no meio dos seus filhos, levanta um grupo de gente para falar assim: esse Paulo não está com nada. O que ele ficou? Perplexo. É quando você fica de boca aberta. Sabe aquela situação que você fica de boca aberta e fala assim: meu marido fez isso? Como assim? Meu filho fez isso? Você fica assim, sabe aquilo que tira o seu... Tem a sua palavra? Aquela pessoa que era minha amiga. Eu não sei qual situação da vida que te deixou perplexa. Que te roubou até o fôlego. Você falou: meu Deus. Paulo está falando assim: olha, quando você ficar perplexo, você tem que olhar para dentro e encontrar esperança. Porque ele está dizendo assim: ficamos perplexos, mas não desesperados. O que ele está dizendo? Que quando você não tem Deus, quando você não tem algo dentro de você que opera, excede o entendimento, e você fica perplexo com alguma coisa, você se desespera. Você põe a mão na cabeça e sai pelo mundo e fala assim: meu Deus, sem rumo, sem direção. Mas a mulher linda, aos olhos do Pai, ela olha para a situação, ela fica assim, perplexa. Mas ela olha para dentro dela e o Deus que ela ama está lá. Glória a Deus. Ela olha para dentro dela e o Deus que ela confia está lá. E ela fala assim: Deus, olha isso comigo. A minha esperança está no Senhor, Pai, porque eu perdi os últimos amigos que eu tinha. Eu percebi que eu não posso contar com meu esposo. Eu percebi que os meus pais também não estão entendendo nada, Senhor. Estou perplexo com tudo que está acontecendo. Ah, Senhor, socorro que está dentro. A mulher linda aos olhos de Deus é a mulher que sabe que o seu socorro está dentro e não fora. Quantas vezes a gente ficou frustrado porque a gente achou que o socorro era o fulano de tal. Eu vou correr atrás do fulano. Fulano. Aí você fica perplexo porque o fulano não pode fazer nada. O fulano não pode fazer nada. Quando a gente busca apoio na comunidade de fé, as pessoas podem nos ajudar, podem orar conosco, podem acalmar o nosso coração. Mas o nosso apoio verdadeiro tem que estar dentro. Porque se eu mudar lá para os Estados Unidos, até que eu encontre uma comunidade de fé para mim, até que eu tenha uma pessoa com quem eu possa dividir as coisas, eu tenho que encontrar o apoio dentro. O Senhor está falando: a mulher bela aos olhos de Deus é aquela que sabe que tem que olhar para dentro. Irmãos, irmãs, olhar para dentro para encontrar Deus. Tem culturas aí que dizem que a gente tem que olhar para o interior para encontrar nada, ou só para esvaziar a mente. Não estou falando disso. Eu estou falando olhar para dentro para encontrar Deus. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo:
Somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe o que ele está falando? Quando a sua volta tem perseguição, ou seja, tem pessoas que estão... Parece que tem momentos, parece que tudo colabora para o mal, não é? Meu Deus, trabalho, parece que todo mundo está contra você. Dentro de casa parece um campo minado. E você fica assim, meu Deus. Quando a gente passar por isso, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês vão olhar para fora e vocês vão ficar desgastados pela perseguição. Mas quando você olhar para dentro, você vai ter que ver que você não está sozinho. É isso que ele está falando. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abandonado é quem está só. Abandonado é quem está deixado lá. E a gente, quando a gente se vê perseguido do lado de fora, a gente tem que olhar para dentro e falar assim, epa, o Espírito Santo não desistiu de mim. Epa, o Espírito Santo continua aqui vivo. Não estou só. E aí nesse momento, o próprio Espírito de Deus vai conduzir na sua vida pessoas que, como eu disse, vão ser um apoio na sua vida. Verdade. Pessoas que te amam, pessoas que servem ao seu Deus, que também passam por tudo que você está passando, mas que talvez naquele momento está tendo aquele refrigério, que a gente é assim, né? Graças a Deus não fica todo mundo assim ao mesmo tempo. Já pensou? O Senhor sempre está cuidando de nós. Amém. E a gente cuidando de outras pessoas movidas pelo Espírito dele. E aí a gente tendo essa consciência de que a gente tem que olhar para os dois lados. Por fim ele fala assim, do lado de fora abatidos, mas não destruídos. O inimigo quer fazer você acreditar que a guerra já acabou e que você está derrotado lá no chão. É isso que ele quer fazer você acreditar. Que a sua luta já acabou e que você perdeu. Ele quer soprar isso em nós. Mas a mulher linda, aos olhos do Pai, ela sabe que embora ela esteja abatida exteriormente, ela olha para dentro e vê a vitória, porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Glória a Deus. Temos a vitória. A gente esquece isso. Dentro de nós já tem que ter o grito da vitória. Dentro de nós já tem que ter a bandeira da vitória. A gente já tem que começar a planejar a festa de comemoração, mas o inimigo está mostrando para nós que a gente já foi abatido. E a gente vai vencer essa fúria do inimigo contra nós como? Tirando lá de dentro de nós. Não, o Senhor me deu vitória. Glória a Deus. Eu posso ter caído nessa batalha, mas a guerra é de Deus. E Ele me deu vitória. É essa beleza que Deus quer encontrar em nós. Amém. O apóstolo Paulo, ele sabia que o inimigo podia interferir no mundo natural. Ele sabia disso. O apóstolo Paulo sabia que aquele povo que estava falando mal dele e que estava chegando nos irmãos e no outro irmão e falando assim, não confia nele não, Paulo não tem autoridade, Paulo não é ninguém, Paulo não sei o quê. O apóstolo Paulo sabia que aquilo era espiritual, então ele não ia entrar na onda do inimigo. A mulher bela aos olhos do Pai, ela sabe que ela luta nas regiões espirituais. Quantas mulheres perdendo a beleza porque estão lutando com armas naturais, discutindo, gritando, esvoaçando as coisas, e o Senhor está falando, ei, a beleza que eu quero encontrar em você é a certeza de que você luta nas regiões espirituais. Deixa o resto que eu faço. O Senhor está dizendo para nós, deixa eu fazer. E aí, o apóstolo Paulo não falou nada diferente daquilo que Jesus disse quando ele falou assim, no mundo tereis aflições. Ele começa dizendo assim, vamos ler lá, João 16:33. A gente conhece esse texto, mas olha como ele é profundo. João 16, versículo 33.
Olha o que Jesus diz para os discípulos. 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus está falando, a mesma coisa que Paulo. Trocou as palavras. Jesus está falando assim, olha, eu sou a paz de vocês. Então, internamente, eu estou lá. Tem paz. Embora no mundo externo tereis aflições. Mas permaneçam vivos. Tenham ânimo. Permaneçam jovens. Sem rugas. É isso que ele está dizendo. Tenha ânimo, porque vocês vão encontrar a paz por dentro. Embora do lado de fora vocês vão passar por aflições. Paulo só repetiu as palavras de Jesus de outro jeito. Agora, quando Paulo escreve, ele escreve já tendo experimentado isso que Jesus tinha ensinado para ele. A palavra do Senhor conta pra gente, só pra gente ilustrar. Paulo não foi o único que viveu isso. Vocês conhecem a história de Caleb e Josué? Quando Deus prometeu a terra prometida e mandou Caleb, Josué e mais 10 espias, eles foram visitar a terra e lá eles eram jovens. Caleb era jovem, Josué era jovem, e eles voltaram trazendo a notícia. Estão lembrando dessa história? Eles trouxeram a notícia. E aí eu quero ler com você em Josué capítulo 14. Olha que coisa extraordinária. Josué capítulo 14. Quando Caleb foi junto com Josué, ele era jovem. E aí, quando ele estava com 85 anos, ele recebeu a terra que o Senhor tinha prometido. Tem alguém aqui que tem 85 anos? Não, né? Ainda não, né? Nós vamos chegar lá, né? Se Jesus não voltar, se Deus quiser. Olha o que Caleb falou. Josué, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 10. Irmãs, vejam a profundidade desse texto. Pois bem, são as palavras de Caleb, tá? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Gente, olha para mim. Vamos combinar uma coisa aqui. Um cara de 85 anos, ele tinha o mesmo vigor? Externamente falando aqui, ó, pensa nele, no corpo, na mente, nos braços. Tinha o mesmo vigor? Tinha o mesmo ânimo? Mas Josué parece que já tinha até conversado com o apóstolo Paulo. Josué falou assim, eu tô com 85 anos, mas dentro de mim, olha como que ele olhou para dentro. Ele olhou para dentro dele e falou assim, eu tô com o mesmo vigor, eu tô com o mesmo ânimo daquele dia em que Moisés conversou com a gente, falou sobre isso. Gente, quando nós recebemos uma promessa de Deus, o nosso coração se enche, né? Aí a gente vai embora, os dias vão passando, vai fazendo igual um balão. Aí você encontra a pessoa depois de uma semana e fala, mas gente, mas Deus não falou aquilo no culto? Josué manteve. Ele falou assim, o Senhor me sustentou com vida até hoje.
para que eu pudesse contemplar essa vitória. E dentro de mim eu tenho o mesmo vigor, e dentro de mim eu tenho o mesmo ânimo, porque aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. E eu encerro essa palavra perguntando para você: o dia que Deus for te entregar a sua vitória, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 meses, pode ser não sei quando, você vai continuar, você vai estar com o mesmo ânimo. Imagina no dia que chegasse lá Caleb e tivesse assim: vou lá ver a terra, não tenho mais força, não tenho mais coragem. Eu acho que por fora ele estava velho, sim, mas por dentro ele estava ainda jovem. E a Bela aos olhos do Pai é a mulher que por dentro mantém viva as promessas. É a mulher que por dentro mantém viva a chama. Ai, irmã, você não conhece meu casamento? Não, irmã, não conheço não. Você também não conhece o meu, então nós ficamos igual. E aí a gente continua vivo, crendo, fortalecidas pela promessa. Caleb foi fortalecido dia após dia pelas promessas, a ponto de afirmar: hoje eu estou com o mesmo vigor de antes. Quando o Senhor olhar para nós hoje, porque essa palavra foi tratamento de beleza de Deus, para tirar toda ruga, todo desânimo. Se tinha alguém desanimado aqui hoje, já não pode estar mais. Porque o nosso coração foi impactado por essa palavra. E hoje o Senhor olha para nós e fala assim: naquele acampamento de mulheres eu vejo a minha noiva sem ruga. Porque eu sei que muitas de vocês aqui, assim como Paulo, olham do lado de fora e falam assim: meu Deus. Mas eu sei também que muitos de nós, hoje, eu creio pela fé, todas nós, podemos agora olhar para dentro e encontrar o Espírito Santo. E encontrar todas as promessas que Deus fez. E encontrar tudo aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. E encontrar nele, em Deus, o poder que a tudo excede. O fôlego de vida para continuar até o momento em que a nossa vitória chegar, até o momento em que a nossa bênção se tornar realidade. Amém? Fique de pé se você puder.